Olá, bom dia com muita alegria. Eu tô aqui de volta, eu sou a Ana, trazendo para você a melhor notícia do seu dia, que é a palavra de Deus, que vai nos alimentar, vai nos direcionar, vai nos instruir para viver nesse mundo. E eu quero compartilhar hoje com você, tomando o nosso cafezinho espiritual. E hoje eu convido você a abrir comigo o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, no versículo 27. Então vamos ler comigo? E diz assim a palavra de Deus: Mas a vós que ouvis, digo, palavra de Jesus, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao querer te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis. E dá a qualquer que te pedir, e a qualquer que tomar o que é teu. Não lhe torneis a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-vos vós também. Palavras fortes de Jesus, né? Acho que é um dos tópicos que no mundo de hoje, para a gente conviver e saber praticar essa palavra, é algo realmente muito difícil. Mas eu quero frisar com você o versículo 31, que diz assim: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Essa é uma passagem que Jesus fala de uma regra, que é conhecida como a regra áurea, ou também a regra da reciprocidade, que a gente conhece muito por aí. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você faz, você recebe. Eu chamo da lei da vida. Tudo que aqui você faz, aqui você recebe. E nós vamos hoje meditar em cima dessa palavra. A nossa tendência natural, tendência da nossa carne, sempre é assim. A gente gosta que as pessoas façam as coisas pra gente, mas quando a gente faz alguma coisa errada para alguém, a gente sempre olha para o lado esquerdo ou direito. Se tiver alguém próximo da gente, é essa pessoa que vai levar a culpa. Mas a coisa mais difícil que tem no ser humano é ele reconhecer o seu erro, as suas atitudes erradas. E sempre a nossa natureza egoísta vai diminuir sempre a dor dos outros e aumentar sempre a nossa, porque a nossa carne, ela tenta se focar no egoísmo dos nossos sentimentos. Sempre uma pessoa aumenta a sua dor e diminui a dor do outro. Quantas vezes eu já sentei na roda de mulheres conversando e uma falando da doença, eu tenho isso, é porque você não sabe a dor que eu já senti, e às vezes a pessoa já passou por situações muito pior do que a que ela está vivendo, mas ela acha que aquela dor que ela está sentindo é única, né? E que o que a pessoa passou, ela não sabe nem um terço do que aquela pessoa está vivendo. É quando a pessoa tem a tendência de olhar só para a sua natureza. Agora, já tem outras pessoas que fazem coisas erradas e justificam o erro nas outras pessoas. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi algumas mulheres chegando para mim falando assim: olha, Ana, meu marido é uma pessoa extremamente seca, ele não tem sentimento, por isso que eu ajo dessa forma com ele. Né? Tá errado. Se o seu marido é seco, então que você seja melosa com ele. Ou então você procure descobrir qual é a linguagem de amor que vai suprir a necessidade dele. Às vezes ele não precisa que você seja uma pessoa melosa, mas às vezes ele precisa que você seja uma pessoa que passe as camisas dele direitinho. Ali você está expressando
para ele, na linguagem dele, o seu amor, o seu cuidado por ele. Descubra a linguagem da pessoa, a forma que a pessoa fala de amor, se expressa de amor, porque veio da infância dela, e tente servir essa pessoa da forma que Jesus serviria. Mas se você faz para a pessoa aquilo que a pessoa faz por você, se ela faz uma coisa ruim e você paga o mal com o mal, o que acontece? Você cai na armadilha do diabo. Porque, por exemplo, se o seu marido é uma pessoa que é extremamente seca e você não quer conviver mais com ele porque você está cansada, você age de seco com ele também, cada um vai para o seu canto. A atitude que você toma em relação tanto a filhos, quanto a marido, quanto aos seus familiares, tem que ser uma atitude, como é que eu gostaria de ser tratada por ele? Eu gostaria de ser tratada com ele com amor, com carinho. Então semeie, porque você está semeando numa terra boa. Quando a gente joga a semente do amor, ela não se perde, ela fica e ela brota. Pode demorar um tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a semente está sendo semeada e ela não cai numa terra infrutífera. O seu marido, ele vai pensar 2 vezes antes de aprontar qualquer coisa com você. Por quê? Porque ele sabe que você ama ele. E ele sabe que se você aprontar, Ana, mas e se ele aprontar alguma coisa comigo, ainda sou obrigada a tolerar ele? Deixa eu te dizer uma coisa. Você está com Jesus. Você está obedecendo a palavra de Deus, colocando ela em prática. Quando nós andamos em obediência, olha, Jesus ele se ergue do trono dele e dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Jesus vai dar um renovo para você, Jesus vai te dar livramento, Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar alegria a respeito de qualquer circunstância, quando você é obediente à palavra dele e você não faz de acordo com os desejos da sua carne, mas você faz de acordo com a obediência à palavra de Deus. Não, Jesus disse que eu tenho que fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Eu tenho que ser assim. Se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu tenho que tratá-las bem também. Ana, mas tem pessoas que você nem sabe como que elas são para tolerar. Eu sei, eu convivo nesse mundo, no mesmo mundo que você vive. Eu sei que esse mundo é do maligno, eu sei que as pessoas estão cada vez mais num temperamento difícil. Hoje eu estava conversando com a minha mãe no telefone e ela falou assim: eu dou graças a Deus pelos meus 70 anos, porque se eu vivesse nessa data de hoje com 20 anos, eu não ia aguentar sobreviver nesse mundo. Porque está difícil viver aqui. As pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. E o errado é que é o aplausivo. Mas você tem que ser obediente às palavras de Jesus. Você tem que ser obediente ao que Jesus nos ensina. Que nós temos que amar os nossos inimigos. Que se batem numa face, a gente tem que oferecer a outra. Nós temos que praticar a palavra de Deus, porque o Espírito de Cristo está em nós e nós somos semelhantes a Cristo. Como eu digo, vamos respirar, né? Eu queria nesse momento que você fizesse uma reflexão junto comigo, onde você estiver. Se você está na sua casa, no seu trabalho, não pode fechar os seus olhos, ou se você está em outro lugar que dê para fechar os seus olhos, eu convido você a refletir. Deixa o Espírito Santo ele levar você agora ao lugar que vai fazer você olhar para você mesma, para que você se conserte, se arrepender. E isso faz com que haja uma nova possibilidade na sua vida, porque Jesus apaga tudo, zera tudo, te dá uma outra vida para você viver.
Tudo que passa pelo caminho do arrependimento, Jesus joga no mar do esquecimento. Mas também diz que nós não devemos fazer de novo. Ele nos dá um novo caminho quando somos humildes. Mas quando nós somos soberbos, Ele resiste às nossas atitudes. Olha, Jesus te dá hoje uma outra chance de ser uma nova pessoa. Porque Jesus, Ele não conserta o que a gente faz errado. Jesus, Ele não remenda o velho no novo. Ele te dá uma nova vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Do que você precisa se arrepender? O que você precisa mudar? Talvez você diga, olha, Ana, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou um fariseu da modernidade. Eu oro na igreja, eu vou sempre na igreja, eu oferto, eu faço jejum, eu leio a palavra, eu não corto o cabelo, eu uso saia abaixo do joelho. Às vezes você está cheio de comportamentos externos até correto no seu modo de ver as coisas. Mas quando Jesus abre só um pouquinho da cortina do seu coração, é como Jesus diz, está um sepulcro caiado. Por fora você está toda limpinha, bonitinha, você está naquela aparência, mas e por dentro? Aí dentro está cheio de inveja, a inveja está lá, o orgulho está lá, o egoísmo está lá, a fofoca, a maledicência, a impaciência, a intolerância com o outro, a falsa humildade, porque na frente da pessoa você é de uma forma, quando sai a pessoa de perto de você, você é outra pessoa, a falsa espiritualidade. Você se diz uma pessoa extremamente religiosa. Você acha que você é o filho perfeito, o filho predileto de Deus. Eu sou assim com Jesus. Sabe por quê? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu. Deixa eu te dizer. Os fariseus faziam isso. Eu acho que eles foram os melhores homens em relação a cumprimento da lei. Não tem ninguém que bata de frente com os fariseus. Mas Jesus chamava eles de hipócritas. João Batista chamava eles de raça de víboras. Então, quanto de fariseu que você tem? Você observa, você zela pela religião, pela lei, você é zeloso, mas é zero na misericórdia, zero de compaixão, zero de amor, zero de tolerância. Não, olha, Ana, aí tem gente que fala assim pra mim, não, Ana, sabe o que acontece? Eu já perdoei lá a fulana, eu só não quero mais conviver com ela, eu não preciso mais olhar na cara dela. Eu sei que nós não temos a capacidade de esquecer as coisas. Fica cicatrizes no nosso corpo, na nossa vida, mas quando nós perdoamos, aquelas cicatrizes que ficam em nós, elas não nos incomodam mais. Então vamos refletir nas palavras de Jesus, colocá-las em prática na nossa vida, para que quando Jesus olhe na nossa vida, não veja sepulcros caiados. Ele nos ensinou que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelo que nos perseguem. Também o apóstolo Paulo nos disse, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens, que está em Romanos 12, 17.
E também Paulo diz: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então faça para as pessoas, plante, semeie no coração das pessoas o amor de Jesus Cristo. Faça hoje para que amanhã você possa receber a sua colheita. Reflita, ore, medite, pense e veja se você não é como um fariseu. E se você for, mude. Porque Jesus, Ele nos deixou a melhor herança dessa vida, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a ter o mesmo Espírito que teve em Jesus aqui na terra. Fica com a graça, o amor, a paz de Jesus no seu coração. Não quero que você só ouça essa palavra, tá? Eu quero que você coloque em prática e mude suas atitudes. Bom final de semana para todos.